Vamos então aqui para o nosso O Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Nós estamos no item número 7, Duração das Penas Futuras. Nós vamos seguir a partir da questão 1006. Nós vimos nos nossos encontros anteriores sobre a duração das penas futuras, tratando aqui sobre o prolongamento dos sofrimentos, de acordo com o modo de pensar, de acordo com a condição dos espíritos. O que determina o sofrimento do culpado, na questão 1004, e aí então é colocado que o que determina essa duração é o tempo necessário para o seu melhoramento. Aqui resposta de São Luís, que vai trazer para nós aqui outras respostas também, trazendo esclarecimentos sobre esses temas. E na 1005, para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou mais curto do que quando estava encarnado, parece mais longo. O sono não existe para ele, só para os espíritos que atingiram um certo grau de purificação o tempo se apaga, por assim dizer, em face do infinito. E nós vimos isso, inclusive, com uma comunicação que nós recebemos de um espírito falando um pouco sobre esse momento de adaptação no mundo espiritual em que o tempo acabava se confundindo exatamente porque ele ficava preso nas suas dificuldades, naquele estado de perturbação no plano espiritual, naqueles momentos iniciais, a gente fala momentos iniciais, mas esse início pode ser tão curto ou tão longo quanto o espírito ali foque a sua mente naquelas dificuldades. Na questão 1006, que é que a gente vai iniciar então hoje, a duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Aí Kardec, quando ele faz essa pergunta, ele faz uma conexão com a ideia do inferno, da condenação eterna, que nós temos dogmas de algumas escolas religiosas que trazem essa ideia, que o espírito mal fica então eternamente naquele sofrimento. Então, quando ele começa, Kardec, quando ele começa a trazer para nós essa nova visão do mundo espiritual, essa nova realidade, ele então foca também na comparação com as crenças que até então eram presentes e dominantes naquela época, como também para nós hoje. Nós encontramos também essa ideia do céu e do inferno, encontramos ali a ideia da ociosidade no mundo espiritual para os espíritos felizes, encontramos um sofrimento indescritível e eterno para os espíritos maus, para os espíritos pecadores. Por isso, então, Kardec traz essa questão, se essa duração é eterna. E a resposta é, sem dúvida, se ele fosse eternamente mau, ou seja, se jamais tivesse de se arrepender, nem de se melhorar. Então sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres eternamente voltados ao mal. Criou-os apenas simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a própria vontade. Essa pode ser mais ou menos retardada, assim como há crianças mais ou menos precoces, mas, cedo ou tarde, ela se manifesta por uma irresistível necessidade que o espírito sente de sair da sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Se dele fez mau uso, sofrerá as consequências disso. Então aqui mensagem também de São Luís. Bom dia, André. Bom dia, professor. Mensagem de São Luís também mostrando exatamente esse mecanismo simples e preciso da lei de causa e efeito, de acordo com colocando o destino do espírito
nas mãos do espírito, né, o seu próprio destino. Então é ele, a partir da sua vontade, a partir do seu esclarecimento, da sua transformação, ele vai então modificando as condições em que ele se encontra no plano espiritual. Então uma resposta bastante clara. Quando o São Luís aqui no início coloca que sim, o espírito poderia sofrer eternamente se ele fosse eternamente mal, São Luís coloca que exatamente a única condição para que esse sofrimento fosse eterno, exatamente porque coloca o livre-arbítrio como ponto fundamental do espírito, em que ele faz as suas próprias escolhas. A partir do momento em que ele muda o seu próprio destino, ele começa então a viver outras experiências de acordo com aquilo que ele próprio semeia. E a gente lembra, né, que não apenas a questão de sofrimento no plano espiritual, mas nós temos também o livre-arbítrio, que é essa lei fundamental com que Deus rege aqui o nosso mundo, dando a cada espírito livre-arbítrio, de acordo, naturalmente, com as suas condições. Aquele espírito ainda primitivo tem um livre-arbítrio bastante limitado, aquele espírito mais esclarecido vai também ampliando a sua possibilidade, né, de escolhas de acordo com o livre-arbítrio. Mas também nós temos ali mais uma lei de reencarnação, que é uma lei diretamente conectada a essa condição do espírito. Se ele não pode se modificar no plano espiritual por falta de compreensão, por falta de entendimento, ele terá outros mecanismos que vão impulsioná-lo para essas mudanças, para esse esclarecimento. Então nós temos várias leis, vários mecanismos que estão diretamente conectados para fazer com que todos nós sejamos favorecidos sempre para buscarmos a nossa condição de felicidade. Nenhum espírito é simplesmente esquecido, tampouco é prejudicado. Todos nós temos ali, naquela expressão popular dizendo que o universo conspira a nosso favor, essa é uma realidade. Então, nós sempre temos a possibilidade de avançarmos ali nessa senda do progresso, mas depende, claro, das nossas condições, da nossa determinação. A Sonja colocou para nós, né, sem dúvidas, uma mudança de paradigma que foi divisão de águas. Pensar que temos oportunidade de crescimento, de corrigir rotas, parece mais afinado com um Pai amoroso e justo. O que a gente encontra, né, Sonja, aqui, não é possível você imaginar esses mecanismos no plano espiritual sem conhecer essa realidade. Por isso, então, quando se fala sobre esse sofrimento eterno e tudo mais, é uma crença que as pessoas muitas vezes se abraçam, né, que as filosofias, as escolas, acabam transmitindo por falta de uma outra compreensão maior. A partir do momento em que você começa a se aprofundar nos ensinamentos do mundo espiritual, começa a compreender essa nova realidade, você percebe como a nossa interpretação acaba sendo limitada e acaba sendo fantasiosa. Acaba sendo, na verdade, ingênua, por falta de um conhecimento maior. Então, até que chegasse para nós essas informações do plano espiritual, nós podemos imaginar quais eram as opções que as pessoas tinham naquela época, assim como também tem agora. Uma pessoa que nunca ouviu falar sobre essa dinâmica do mundo espiritual, a única escolha que ele vai ter é acreditar naquilo que é transmitido. No momento em que a gente começa a ter uma compreensão maior, rapidamente nós ou ignoramos aquilo que é mal interpretado, ou fazemos uma nova leitura para ter ali uma resposta diferente. Então tudo vem no seu devido tempo. Né? Mas agora, quando não se tem essa informação, não dá para a gente inventar o mundo espiritual como se fosse um mundo de faz de conta. As pessoas acreditam naquilo que é mais acessível para elas. A Chaconete colocou, né, inclusive, isso quebra a regra, Deus castiga, também é a mesma coisa. Ao estudarmos, né, os livros antigos do Antigo Testamento, nós veremos ali Deus sendo representado como sendo um general de exércitos, como sendo ali aquele que escolhe os favorecidos e pune aqueles que são os esquecidos. Né? Então, na verdade, é a leitura que se faz. Para entendermos ali um Deus amoroso, um Deus justo, nós tivemos que pegar então os ensinamentos de Jesus que vieram depois. Então nós percebemos que o nosso pensamento ele vai evoluindo e vai se transformando com o passar do tempo. Nós temos inclusive, né, um livro bem interessante, publicado, que acho que é José Leal o nome dele, do autor,
e foi publicado pela editora Celde, lá do Centro Espírita Leão Denis do Rio de Janeiro, um livro chamado As Três Revelações. E ele fala da primeira revelação de Moisés, trazendo ali aquelas leis básicas, primordiais ali para aquela sociedade. Depois nós tivemos a segunda revelação, que foram os ensinamentos de Jesus, e a terceira revelação, com a chegada ali dos espíritos. Lembrando que não é Kardec que trouxe a terceira revelação, foram os espíritos. Daí então que nós temos, inclusive, o próprio nome espiritismo. Do contrário, seria kardecismo, porque Kardec teria trazido ali o seu ponto de vista filosófico. E, na verdade, os espíritos trouxeram. Então nós tivemos nessas três etapas, que nós podemos entender assim, cada etapa mostrando ali um estágio evolutivo da humanidade. Mas da mesma forma que Jesus, na sua época, demorou tanto tempo para poder ali propagar os seus ensinamentos, não ele, mas todos aqueles que vieram depois como discípulos, como apóstolos, como apóstolos e também como discípulos, para fazer com que esse ensinamento fosse esclarecido, a doutrina espírita chega hoje, trazendo para nós esses ensinamentos e procurando ali explicar, mostrar para as pessoas essa nova realidade. Mas de acordo, pelo fato de termos ainda um pensamento bastante enraizado, com raízes muito profundas no nosso inconsciente, mostrando essa visão do mundo espiritual de acordo com essas escrituras, de acordo com essa visão, é uma mudança muito difícil de se fazer, mas ela vai acontecer no seu devido tempo. Assim como nós também tivemos ensinamentos durante muito tempo, tivemos as nossas crenças e hoje temos a possibilidade de ver o mundo espiritual por uma perspectiva diferente, cada um no seu tempo também vai alcançar esse mesmo entendimento, essa mesma compreensão. Lembrando, mais uma vez, que nós não teremos a doutrina espírita como sendo ali a única religião do futuro, mas na verdade nós teremos os ensinamentos espíritas mostrando para nós ali uma leitura diferente dessas religiões que já existem. Elas vão fazer uma interpretação diferente. Então, por exemplo, se você olha para os espíritos e você enxerga ali santos e demônios, a partir dos ensinamentos espíritas você verá então espíritos infelizes e espíritos felizes. E mesmo assim, continuarão entendendo esses espíritos daqueles voltados para o mal e daqueles voltados para o bem. Mas apenas você trazendo ali um novo, vamos dizer assim, um novo rótulo, porque você teve uma compreensão da real natureza daqueles espíritos. Se você fala sobre céu e inferno, que é o estado pleno de felicidade ou um estado pleno de sofrimento, a partir dos ensinamentos espíritas você vai fazer uma nova leitura dessa realidade. Então nós vemos assim que a doutrina espírita não vai substituir a Bíblia sendo lida nos púlpitos das igrejas, mas a leitura daqueles livros sagrados será uma leitura diferente. Falar, por exemplo, o espírito vivendo uma única realidade, eles vão compreender então a questão da reencarnação. Sobre a morte, o espírito indo para o mundo espiritual terá uma compreensão sobre a presença dos espíritos entre nós, sobre a possibilidade de comunicação, as suas influências. E mesmo assim, falando nos templos religiosos, falando nas igrejas e tudo mais. Então é apenas a influência que o espiritismo vai exercer, trazendo uma compreensão diferente daquilo que já existe em termos de ensinamentos, em termos de dogmas, A Sonja colocou também para nós, podemos afirmar que Deus foi e sempre é o mesmo. E é sempre o mesmo, A nossa compreensão sobre ele é que vai mudando com o passar do tempo, perfeito. Não apenas sobre Deus, mas sobre a nossa própria realidade. De pensarmos, por exemplo, nós como espíritos que somos, a nossa realidade espiritual, a nossa jornada evolutiva, o plano espiritual, com o passar do tempo, tudo é o que é. Nós somos espíritos imortais, nós temos o plano espiritual onde existe uma dinâmica que nós estamos aprendendo a conhecer agora, isso sempre existiu. Mas agora nós começamos a fazer uma leitura diferente, exatamente porque a nossa visão começa a se expandir. O Brás colocou, a população umbralina é imensa, de fato, Brás? Exatamente, principalmente, a gente lembra, que essa questão da imensidão dessa população é relativa ao mundo que nós vivemos. No mundo de provas e expiações, os espíritos que sofrem no mundo espiritual, sem dúvida, é a grande maioria, a esmagadora maioria.
Mas se nós avançarmos para mundos mais felizes, nós encontraremos ali espíritos, nessa condição umbralina, são aqueles espíritos que estão ali expurgando os últimos resíduos das suas imperfeições. E ao mesmo tempo, se nós voltarmos para mundos inferiores, o plano espiritual será o eterno inferno. Exatamente pelo primitivismo, pelo endurecimento desses espíritos. Então cada mundo tem ali a sua população correspondente no plano espiritual àquilo que ela existe, que ela é nesse exato momento. Né? Bom dia, André. Vamos para Miramês, vamos lá. Então, questão 1006. O título, então, Sofrimento Eterno. Antes o Braço colocou, né? Antes da doutrina, se a gente falasse que a população intraterrena é imensa, eles ririam de nós, né? Só de falar que no plano espiritual os espíritos estão se acotovelando entre nós, como diz Kardec, né, já seria motivo de risadas. Agora a gente começa a ter uma visão diferenciada. Muito bem, sofrimento eterno. Miramês, então, trazendo para nós os seus ensinamentos. Não existe pena eterna para o espírito. Certas religiões costumam amedrontar seus fiéis com penas eternas, porém isso não existe, porquanto Deus é onisciente. Quando Ele nos criou, já sabia dos nossos destinos. Quando surgimos, foi na condição de simples ignorantes, mas com o passar do tempo fomos despertando para a luz dos conhecimentos com certa liberdade de escolha. Se escolhemos mal as oportunidades, sofremos as consequências do mal que fizemos. É a lei de causa e efeito que a gente já viu, né? Podemos até dizer que o sofrimento é eterno, no entanto, a mesma alma não fica nele eternamente. Cada um sente o que precisa para o seu devido despertamento espiritual. O espírito não tem condições de ser eternamente mal, por isso que não pode sofrer eternamente. Seria um absurdo a alma ficar em zonas inferiores para sempre. Então as mãos que nos criaram nos fizeram desiguais, algumas com predisposições para o mal e outras para o bem. O bem somente surge no coração das criaturas pela presença da maturidade espiritual diante das múltiplas reencarnações, forja essa que leva o espírito a saber discernir o bem do mal, a compreender a bondade de Deus e a respeitar suas leis. Não acreditamos que certos indivíduos sejam materialistas. Eles não o são, porque as leis naturais da vida são gravadas em todos, por determinação do Criador, e elas vibram nos corações como luz de Deus para a lembrança da verdade. Ao leitor, ou seja, nós, convidamos a meditar na natureza, nos fenômenos que a vida apresenta, desde o que envolve a menor partícula até os acúmulos de estrelas. Deves olhar demoradamente, do grão de areia a toda a terra, onde em tudo circula a vida com o esplendor daquele que tudo fez, e notarás entendimento em todas as coisas e a inteligência divina movendo tudo. Já meditaste sobre como se formam os teus pensamentos? De onde eles vieram? No teu organismo de carne, nas próprias células que trabalham como motores divinos, que recebem o toque de alguém e dão cumprimento às ordens? Podes mudar de ideia. Podes mudar de ideias. Ao invés de sofrimento eterno, deves falar que temos trabalhos eternos. Quanto mais crescemos em espírito, mais trabalhamos para a nossa harmonia e a de todas as criaturas. A harmonia com Jesus é o amor com Deus. Isso é muito bom para a paz de todos nós. E aqui ele traz uma citação de uma carta a Timóteo 2:3. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Tudo que o Evangelho de Jesus nos apresenta é muito bom diante da consciência, por nos levar à paz interna. Quantos já experimentaram e estão vivendo felizes? Conquistaram a si mesmos, amando e servindo sem distinção, criando condições elevadas para manter a dignidade no coração. Deus nos criou adormecidos diante das leis naturais para progredir, e o tempo vai nos acordando. Olha que frase bacana essa, né?
Deus nos criou adormecidos, diante das leis naturais para progredir, e o tempo vai nos acordando. Modificar a lei que nos garante a vida não é nossa pretensão. Somente quem pode mudar a lei é o Criador. Mesmo assim, ele não o faz, porque já fez com toda a perfeição para a eternidade afora. Não deves fazer mau uso dessas leis, que as consequências serão terríveis, e a alma, mesmo por ignorância, passará a sofrê-las a fim de despertar. As faltas nos trazem tristezas, e a pureza da alma converte-se em alegrias duradouras. Então, como lembra ali Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Né? Então, na verdade, essa eternidade vai de acordo ali com a resistência que o espírito tem em se modificar. Mas o que nós já aprendemos é que se o espírito tende, como uma lei natural, a progredir, a avançar sempre na senda do progresso, ele pode até se paralisar ou ele pode até resistir, mas inevitavelmente ele vai avançar. Porque, mais uma vez, o universo conspira a nosso favor. Ninguém é abandonado. Se o espírito aparenta estar estagnado, na verdade ele está fazendo um estágio de aprendizado, muitas vezes de uma forma dolorosa, mas é um estágio necessário para ele. Mas, de uma forma ou de outra, ele sempre vai ser incentivado, sempre vai ser estimulado a progredir. É a lei do progresso. Nós não temos como mudar isso. Como Miramês coloca para nós, somente quem pode mudar a lei é o Criador. Mesmo assim não o faz, porque já as fez com toda a perfeição para a eternidade afora. Se a lei do progresso, então, é uma lei eterna, uma lei divina, uma lei natural, todos nós estamos fadados a progredir. Mas, ao mesmo tempo, nós temos ali experiências individuais, cada um ali despertando no seu tempo, cada um avançando de acordo com as suas condições, e o próprio tempo vai fazendo com que nós despertemos para compreender exatamente essas leis que regem a nossa existência. O Brás colocou, né, bela frase, né, dormimos no mineral, acordamos no vegetal, agitamos no animal e acordamos no hominal. Né? Então, essa é uma das frases clássicas. Né? Leon Denis, Brás, quando ele escreveu essa frase no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele colocou que nós dormimos no vegetal, agitamos no animal e despertamos no homem. Né? Então, ali, ele coloca esses 3 estágios. Né? De qualquer forma, nós vemos ali, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. Ou seja, todos nós vamos evoluindo gradualmente. É parte da lei. Como Kardec lembra, né? Nascer, crescer, morrer e renascer. Progredir sempre, tal é a lei. Ou seja, né? É uma lei natural, não há como mudar isso. Naquela época, né, Brasil, era um pensamento diferente, né? O espiritismo, assim como também o próprio espiritualismo, já era muito presente, né? E quando ele falou isso no próprio meio espírita, então ele ficou muito à vontade. Agora, Kardec, quando ele lançou, imagina Kardec o que ele sofreu quando ele publicou o Livro dos Espíritos. Da mesma forma que Darwin, 2 anos depois, em 1859, lançou a Evolução das Espécies, né? Então, cada um ali no seu tempo, né? Vamos lá. Próxima questão, 1007. Há espíritos que jamais se arrependem? Então, mais uma vez, né, se nós temos ali sofrimentos eternos, Kardec volta a perguntar, então, né, se há espíritos que jamais se arrependem. Portanto, ele pode ali tornar eterna, poderia, nesse caso, nessa suposição, tornar eterno o seu sofrimento. Há espíritos cujo arrependimento é tardio, responde aqui São Luís novamente. Mas pretender que jamais se melhorem seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulto. Então aqui para nós é uma explicação bastante clara também, né? Chaconete colocou, né, será que o espírito de Hitler já evoluiu? Não sabemos. A gente, claro, vai dizer assim, né, que ele provavelmente está vivendo experiências ali que estão fazendo com que ele desperte para a lei, que ele desperte para essa realidade espiritual. Mas nós simplesmente não fazemos ideia. O mundo espiritual, né, felizmente, não é uma gazeta do
não traz para nós aqui, né, no forma de tabloides, né, o que acontece com uma pessoa ou outra. Né, isso porque seria totalmente anticaridoso, a gente lembra sempre. Porque sabermos assim qual é o destino daquelas personalidades, nada mais seria do que alimentar, né, a nossa curiosidade mórbida. Então a gente torce para que sim, mas a gente não sabe, não conhece os mecanismos, mas certamente ali ele está vivendo experiências difíceis de acordo com a própria lei de causa e efeito, a partir daquilo que ele mesmo semeou aqui no nosso mundo material. E isso é uma certeza. Muito bem, então São Luís coloca para nós aqui que há espíritos então que se arrependem com mais rapidez, com menos rapidez. Lembrando mais uma vez que nós falamos então, né, do arrependimento, da expiação e da reparação. São essas três etapas que vão então acontecendo para cada espírito, fazendo então com que ele sempre progrida. Para alguns espíritos o arrependimento vem nessa mesma vida, nessa mesma existência. Nós já estudamos sobre isso. Depois nós temos aqueles que se arrependem no final dessa existência terrena. São aqueles que chegam no mundo espiritual já com a consciência querendo já ser trabalhada. E há aqueles que só despertam, né, que só se arrependem no mundo espiritual. Nesse caso, esses espíritos podem ter esse arrependimento logo no início, quando se deparam com essa realidade, tendo ali as suas consciências mais despertas, mais expandidas, para fazer ali uma leitura daquilo que ele vivenciou na sua própria existência. Então esse espírito pode despertar naquele momento, ou ele pode chegar no mundo espiritual absolutamente endurecido. Aquele espírito que acredita que ele foi injustiçado, que ele tem o direito de fazer justiça, que ele acha que, dentro da sua visão egoísta ainda, né, que ele tem ali, né, que ele tem mais direitos do que deveres. Então, tem aqueles espíritos que se arrependem rapidamente mais uma vez, e há aqueles que demoram para se arrepender. Por isso, então, São Luís coloca, né, que há espíritos cujo arrependimento é tardio. Mas dizer que jamais se negaria a melhorar, isso negaria a própria lei do progresso, portanto. Hermes colocou, né, entende-se evoluir como caminho para o bem, pois há pessoas que evoluem para o mal, moralmente falando. Nesse caso seria involui, né? Ele acaba regredindo para o mal, né, em termos de escolhas que ele faz, não em termos de desenvolvimento moral, porque ele moralmente, né, sabendo que o espírito não retrograda, mas ele pode, por ele próprio, criar situações que para ele são problemáticas. Mas o mal, nesse caso, né, a ignorância, na verdade, continua ainda presente dentro dele. Apenas surgiram oportunidades de aflorar essa tendência que estava ali adormecida ou estado latente. Miramês coloca para nós arrependimento tardio. Seria um absurdo, já o dissemos, a existência de espíritos voltados perpetuamente para o mal. Poderão até demorar muito tempo para acordar. Todavia, quando isso se dá, avançam com todas as suas forças para o conhecimento da verdade em muitos aspectos da sua iluminação. Aqui tem duas etapas muito interessantes. Primeiro que a gente começa a analisar, né? Primeiro ele diz assim, que não há espíritos voltados perpetuamente para o mal. Quando a gente falava sobre essa questão dos dogmas, falarmos, por exemplo, sobre anjos, falarmos sobre demônios, aquelas figuras, né, de anjos caídos e tudo mais, são figuras que causam uma impressão muito forte no nosso psiquismo. Por isso essa crença demora tanto para poder se dispersar. Por isso que ela vai acompanhando geração após geração. E aí então quando nós falamos que não, o espírito, não existem anjos caídos, não existem demônios, são apenas espíritos em estado ainda de ignorância, estado de egoísmo muito profundo, que eles não conseguem, não desejam ou não conseguem sair dessa condição. Então, para a gente poder mudar essa história que fala de personagens no mundo espiritual, que falam sobre uma nova realidade no mundo espiritual, é muito difícil nós mudarmos tudo isso. E depois coloca para nós a segunda parte. Poderão até demorar tempo incomum para acordar.
Todavia, quando isso se dá, avançam com todas as suas forças para o conhecimento da verdade em muitos aspectos da iluminação. Né? Aqui eu vou trazer para vocês aqui uma citação, um trecho. Deixa eu pegar rapidamente aqui, que é um comentário que eu sempre passo para vocês. Espera só um pouquinho. Está aqui, ó. Eu abri para nós aqui o Livro dos Espíritos, lá na seção exatamente dos espíritos endurecidos, o espírito Shumene, que fala daquele espírito ocioso, aquele espírito que não tem vontade de se transformar e tudo mais. Aí depois da entrevista que Kardec faz, vem aqui o guia da médium, dando uma explicação a ela. E aí então diz assim para nós, né? Até um comentário que eu já trouxe para vocês aqui outras vezes, mas faltava exatamente trazer esse parágrafo, que vocês devem se lembrar, né? Que inclusive eu falava que era São Luís que falava, mas me equivoquei. Na verdade é esse espírito, né? Esse guia dessa médium que trabalhava com Kardec. Então, o que acontece para nós aqui? Miramês diz para nós que tem espírito que demora muito tempo, mas quando ele acorda, ele avança com todas as forças. Olha só aqui o que diz esse espírito. Mais uma vez aqui, espírito Shumene. Shumene em espíritos endurecidos. De um ponto de vista geral, esses espíritos, os endurecidos nesse caso, são mais difíceis de se conduzir para o bem do que aqueles que são claramente maus. Porque nesses últimos, nesses maus, existe energia. Uma vez esclarecidos, eles são tão entusiastas pelo bem quanto o foram para o mal. Aos outros, certamente, serão necessárias muitas existências para progredirem de uma forma apreciável. Porém, pouco a pouco, vencidos pelo tédio, como outros pelo sofrimento, eles buscarão uma distração em uma ocupação qualquer que para eles se transformará mais tarde em uma necessidade. Então, como foi colocado por Miramês aqui, tem espíritos que demoram muito, mas quando eles despertam, eles avançam rapidamente. Que é exatamente esse caso, são esses espíritos que têm uma energia muito intensa, uma energia muito forte para criar o mal. Mas no momento em que você muda essa polaridade, rapidamente essa mesma energia do mal se torna uma energia do bem. São tão entusiastas pelo bem quanto foram pelo mal. Bem interessante essa colocação aqui. Rapidamente aqui, só lendo a mensagem que chegou para nós. Deixa eu ver aqui. Esse potencial, né, Hermes, essa força que o espírito tem, muitas vezes para buscar vingança, por exemplo, né? Quando ele se dá conta da realidade, da lei de causa e efeito, e percebe que aquela situação que ele vivencia nada mais é do que parte de um processo, ele se torna, na verdade, ali de justiceiro, ele se torna por um cruzado em busca da verdade, em busca da justiça, e não mais um justiceiro, né? Então, simplesmente porque você mudou o esclarecimento do espírito. Vamos aqui, então, uma mensagem que chega para nós, vamos a ela. Diz assim, obrigado pela participação. A consciência está muito intensa de resíduos provocados por espíritos que envelhecem nas suas intensas vidas, e esse inferno, que na verdade só provoca reações vis na sua tela mental, que grudada fica perturbando esse irmão que por tempos demora a reconhecer que a vida seguinte terá que rever todos os procedimentos que possam fazer da sua volta ao ser espiritual a mesma situação revista na vida anterior. Esse sofrimento progride de acordo com que a sua continuidade, fazendo com que tudo siga na igualdade das vidas seguidas, mas como não existe o julgamento, a justiça diferenciada da Terra, a grandeza da situação, causa e efeito, mostra que o tempo vai passar, mas o significado do entendimento chegará um dia, onde essa consciência, que seria o seu céu, chegará no momento certo, trazendo a sua melhora e a sua evolução na ordem adquirida, na sua melhor formação,
com o aprendizado que o tempo desse irmão consegue, e a sua melhora se vê construída. E assim tudo chegará à forma tranquila e equilibrada, mostrando que tudo chegou no fim que ele queria e não conseguia. A gratidão da melhora será sempre o triunfo moral desse espírito, que melhorou, que mostrou o errado e conseguiu acertar. Não perca nunca a vontade de trazer na sua mente os melhores pensamentos. Fuja sempre das emanações das telas mentais ruins, para não te provocar sentimentos que tu trazes de vidas pretéritas ainda dentro de ti. O tempo diluirá esses sentimentos guardados. A vida mental é um processo perigoso, só para quem quer sofrer. Então aqui nesse trecho que chegou para nós, já mostra exatamente isso. Então imaginemos um espírito que desencarna e ele leva consigo no seu inconsciente a ideia do inferno. Ele se vendo como um espírito chamado de pecador e trazendo já a imagem do inferno, não há dúvidas que ele próprio se projeta para essa condição. Porque a sua educação e as imagens que ele cria já fazem com que ele mesmo crie em torno de si esse inferno. Então a orientação que chega para nós aqui desse amigo espiritual fala exatamente sobre isso, né? Que nós devemos desde já trabalhar esse pensamento positivo, esse pensamento construtivo, que é a partir, né, do próprio esclarecimento que nós temos hoje sobre o mundo espiritual, sobre as leis que regem nossa vida, sobre a nossa realidade espiritual, já faz com que nós cheguemos no mundo espiritual, tudo isso já faz com que nós cheguemos no mundo espiritual com uma visão diferenciada, com uma nova perspectiva. Mas a gente vê que o mundo hoje não é assim. Pelas crenças disseminadas hoje, pelos dogmas muito presentes, né, que nós vemos hoje a respeito dessa realidade tão antiga e dogmática, a maioria dos espíritos então chega no mundo espiritual já esperando por isso. Ou aqueles que esperam o céu dentro daquela ociosidade, ou aqueles que esperam o inferno dentro daquele sofrimento eterno. E aí então quando nós chegamos já trazendo a ideia das leis que regem nossa existência, da lei de causa e efeito, das nossas escolhas, dos processos de transformação, como foi colocado para nós em cima, fazendo com que aquele inferno inicial se transforme num céu, ou seja, nós já chegamos prontos, com as ideias construídas. Não significa necessariamente que nós vamos encontrar facilidades. Porque o fato de você ter o esclarecimento não significa que você tenha os valores desenvolvidos. Então você sabe que existe, mas você vivenciar aquilo em proveito próprio depende muito da condição íntima de cada indivíduo. Mas já é um passo significativo. Imaginemos se nós tivéssemos que chegar no mundo espiritual e promovermos essa transformação para depois começarmos a evoluir. Se nós já chegamos com a transformação pronta, é apenas o trabalho, apenas entre aspas, né, o trabalho de evolução propriamente. Né? Obrigado pela participação. Bom dia, dona Miriam. O Braz lembrou, né, o inferno de Dantes é mais laico, né, tem até barqueiro. Pois é. É uma das grandes fantasias que teve, que Dante teve naquela época, né? E essa fantasia perpetuou entre aspas, né, mas ela acabou se disseminando geração após geração. Porque era a única referência que as pessoas tinham. Você não pode imaginar um mundo espiritual, imaginar um mundo espiritual sem ter referências. Certamente nós tivemos ali várias filosofias, ou várias seitas, várias crenças que começaram a surgir, trazendo propostas sobre o mundo espiritual, sobre a vida, sobre a imortalidade, mas sem fundamentação, elas por si próprias acabaram se dissolvendo. Então, a única ideia que as pessoas tinham para se apegar era essa ideia que era disseminada, principalmente aqui no Ocidente, né? Influenciados que nós fomos pelas tradições judaicas, pelas tradições cristãs e tudo mais, a única crença que a gente tem. Agora não, agora nós já temos, a partir da doutrina espírita, com todos os seus ensinamentos muito bem fundamentados, nós já temos uma visão diferenciada. Nós espíritas podemos até imaginar um umbral
dentro daquele sofrimento todo que muitas vezes acabam sendo descritos para nós. Mas nós sabemos que aquela condição é temporária. Então, mesmo assim, a gente tem que começar a modificar isso também. Porque eu me lembro de uma palestra de Raul Teixeira, isso já há bastante tempo, há alguns tantos anos, que ele falava sobre o céu e o inferno dos espíritas. E ele colocava o céu como sendo o nosso lar e o umbral como sendo o inferno, quer dizer, nós só mudamos de nome. Mudamos de rótulo, mas a concepção acabava sendo a mesma. De mostrarmos que esse é um estágio que cada espírito por si próprio vai se encaminhando, pelos seus valores, pelas suas crenças, pelas suas ações. E sabemos também que esse é um processo temporário. Porque a referência de umbral que nós temos, né, foi a descrição, por exemplo, de André Luiz. Ele vivenciou aquilo. Mas quando os espíritos que passam ali por um estado de perturbação, que também pode ser classificado como umbral, mas que é muito diferente daquela realidade. Então, muitas vezes, ao estudarmos, por exemplo, apenas uma referência, no caso, por exemplo, de André Luiz, nós vamos acreditar que o mundo espiritual é somente aquilo que ele próprio viu. Certamente aquilo que ele viu é algo significativo. Né? A mesma coisa, mas muitas vezes o umbral, André, acabava sendo o inferno mesmo. Não apenas o purgatório. Então a gente tem que lembrar que aquela descrição que foi trazida para nós foi para espíritos naquela condição, naquelas experiências, mas nós temos tantas outras que cada espírito vai vivenciando. Nós, inclusive, criaremos a nossa própria realidade. Mas vamos lá. Voltando aqui então, arrependimento tardio. Então, mais uma vez, né, a gente leu aqui só o primeiro parágrafo, né, então seria um absurdo, já o dissemos, a existência de espíritos voltados perpetuamente para o mal. Poderiam até demorar tempo em comum para acordar, todavia, quando isso se dá, avançam com todas as forças para o conhecimento da verdade em muitos aspectos da sua iluminação. Podes observar a mudança do apóstolo Paulo de perseguidor pertinaz à glória do apostolado depois do chamamento no deserto. Podes ir mais além, no caso de Maria de Magdala, que acelerou profundas reformas em sua intimidade. Cresceram muito rápido pela acumulação de energia em demasia no mal. A persistência nos caminhos do erro não pode ser eterna, porque não fomos criados para isso, e sim para o amor, amando a todos. Há espíritos de arrependimento tardio, mas que, quando abrem os olhos para a luz, crescem mais rapidamente para compensar o tempo do estado em maturidade. O desejo de melhora das criaturas, tanto encarnadas como fora da matéria, é abençoado por Deus, por meio de anjos que sempre assistem com alegria aos de boa vontade, estimulando o trabalho em quem quer trabalhar e alegria a quem deseja ser alegre. Olha que bacana essa realidade, né? Os espíritos amigos, então, estimulam o trabalho para quem quer trabalhar e estimulam a alegria para quem quer ser alegre. E para aqueles que resistem, então eles fazem o que pode, mas sempre respeitando o tempo de cada um. Eles despertam compreensão nos que trilham os caminhos da sabedoria. A alma deve e tem que dar os primeiros passos, pois assim será dotada de coragem pelo resto da caminhada. Não obstante, o trabalhador, para ser unido com Cristo, deve buscar todos os dias a fé, aumentando-a com a caridade e pela oração derramar as bênçãos do amor na consciência. Vejamos mais uma vez a palavra de Paulo, mais uma vez para Timóteo 3,9. A fé é, pois, um mistério. Ou melhor, desculpa, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Aí depois Miramês continua. A fé é, pois, um mistério, porém se encontra à nossa disposição, desde quando pensemos nela e a busquemos em Deus, mas com a consciência sem ferrugem do orgulho e do egoísmo. Se queres paz, busca o arrependimento o quanto antes, fazendo dele uma força que podes aproveitar no trabalho honesto. E aqui é um grande desafio, né, que Miramês coloca. O arrependimento, ele é uma força que ela muitas vezes ela é bloqueada por causa do orgulho,
Porque para você arrepender, você tem que reconhecer o seu erro. E reconhecer o erro para nós ainda é um desafio enorme. Em situações simples, nós buscamos sempre, né, sermos donos da verdade. Buscamos sempre, né, querendo colocar a nossa visão sobre a visão do outro. E quando nós erramos, então, aí nós preferimos o isolamento, o distanciamento, do que o perdão. Tanto é assim que quando nós falamos desses espíritos endurecidos no mal, nós podemos ver que são aqueles espíritos obstinados em provar que eles estavam certos, mesmo que eles estivessem absolutamente equivocados. E muitas vezes estão convictos de que estavam errados. Mas o orgulho fazia com que eles, então, dissessem o tempo todo para si próprios, né, que eu estava certo e o outro estava errado. E Gandhi lembra uma passagem muito interessante dele, que ele dizia assim, que uma mentira, muitas vezes, pode até virar uma verdade, mas ela continua sendo uma mentira. Então o espírito pode até se enganar. E aí nós já vimos, né, várias experiências relatadas, por exemplo, por André Luiz, no plano espiritual, daqueles espíritos bastante endurecidos, que acumularam um grande poder, exercem uma grande influência sobre outros espíritos e tudo mais. Mas se nós percebermos aquela posição em que eles se encontram e buscarmos a origem da condição em que eles se encontram, naquela posição de ignorância, de endurecimento, de maldade, nós veremos, na verdade, que foi um erro que ele não admitiu. Porque já que ele se encontra ali perdido, ele fala assim, bom, já que eu estou aqui perdido, então, eu não vou dar o braço a torcer e vou me afundar cada vez mais. E aí então mostra toda aquela energia acumulada que ele vai direcionando para uma direção contrária. Mas aí no momento em que ele desperta, no seu próprio tempo, ele então começa a fazer um trabalho diferenciado. Por isso, então, como eu li para vocês aqui, né, se queres a paz, busca o arrependimento o quanto antes. Aí vem o desafio do orgulho, né, que eu falei para vocês. Fazendo dele uma força que pode aproveitar no trabalho honesto. Nunca deves pensar que alguém não se arrepende. Não existe alma empedernida no mal para sempre. Eternos, somente o amor, a verdade e a felicidade. Porque fomos criados para a paz no coração de Deus. Não podemos negar a lei do progresso, porque ele é lei em todos os mundos. Mesmo na intimidade da matéria, existe a força das leis a impulsionando. Não podemos a impulsionando para a sua intelectualização, enfim, para a sua libertação do estado ilusório da inércia, de paralisação que nunca existiu em nada. O progresso nos mostra que a árvore cresce, que o animal atende às leis da evolução e que as crianças não ficam no estado infantil para sempre. Os homens no amanhã serão anjos, porque os que estão nesse reino de luz já foram homens. Tu que te encontras na carne, luta e conserva em bom estado o quanto puderes, pois alguns minutos mais de vida no corpo podem te dar grandes esperanças. Então, Miramês aqui, falando para nós, nesse artigo, né, sobre o arrependimento tardio. E aí já deixa para nós também aqui a orientação, para lembrarmos que essa trajetória que nós vivemos hoje é, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade de transformação. E essa transformação começa lá de trás. Não é uma transformação a partir de agora. O espírito jamais vai poder dizer que a partir de agora eu vou fazer diferente, sem antes estar em equilíbrio perante as leis divinas, olhando para o seu passado. Então ele pode até ganhar ali, acumular bônus, pontos positivos a seu favor, mas enquanto ele não voltar, enquanto ele não se reajustar perante a lei, ele continuará ali ainda preso com essa pendência para poder resolver. O Hermes lembrou aqui, né, orgulho gerando vaidade, vaidade gerando ignorância. Né? Então é sempre ali uma reação em cadeia que vai acontecer. Próxima questão, 108. Aqui é bem interessante essa. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito, não existindo as que lhe são impostas por um tempo determinado? E aí então a gente já conversou sobre isso, né?
existem aquelas situações de dor, de sofrimento que o espírito cria para si próprio, mas tem situações dolorosas que também são impostas a ele? A resposta, sim, apenas que lhe podem ser impostas por determinado tempo. Mas Deus, que não deseja senão o bem de suas criaturas, aceita sempre o arrependimento e o desejo de se melhorar nunca é estéril. Aí São Luís trazendo então essa resposta. E aí, claro, né, a gente lembra aqui do primeiro capítulo de Nosso Lar, em que André Luiz fala, né, daquele tempo de dificuldade e sofrimento que ele viveu no plano espiritual, ali durando quase 8 anos, né, naquela situação tão dolorosa. E aí a gente pensa, mas André Luiz estava naquela condição ou ela foi imposta? Primeiro, uma questão da própria afinidade com aquele ambiente, né, a partir das suas condições vibratórias. No momento em que ele demonstra aquele arrependimento, em que aquela resistência, a energia daquela resistência acaba se esgotando, nós vimos que rapidamente então ele foi resgatado. Então foi ele mesmo que se demorou para poder mudar aquela condição. Mas nós temos ali situações que são impostas, né? Essa que é uma dificuldade. Dudu colocou, né, o arrependimento será essa virtude falada antes. Progresso desse espírito, né? Então exatamente ali começa, né, que o arrependimento é exatamente o espírito reconhecer e perceber, a partir do seu discernimento, essa diferença entre o certo e o errado, entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Mas esse primeiro passo, como nós vimos, ele acaba sendo um passo muito difícil. Porque até o espírito reconhecer, né, como a gente comentou, o orgulho, né, se o arrependimento é uma demonstração de humildade, a oposição da humildade é o orgulho. E a gente lembra que pela nossa condição atual, o orgulho ainda é uma barreira muito forte. Para a gente poder quebrar isso tudo, reconhecer, porque a nossa relação com as pessoas, principalmente dentro do nosso círculo mais íntimo, faz com que essa intimidade traga para nós também aquela ideia de um perdão, mas um perdão impregnado de orgulho. Né? Ou seja, para você perdoar o outro, muitas vezes você precisa humilhá-lo. Seja com palavras, seja com uma atitude, seja apenas com um olhar, ou mesmo com um pensamento. Então aquela pessoa que vem pedir desculpa, não é aquele, você não aceita aquilo com simplicidade. Você levanta o queixo, olha de cima para baixo e fala, tá bom, eu te perdoo. Ou seja, nós mesmos criamos essa dificuldade. Então existe o orgulho que nos impede de pedir perdão e o orgulho que intoxica também o nosso perdão. Então a humildade ela deve ser ali observada por todas as partes. Aquele que aceita sem o desejo de vingança, aquele que aceita sem querer constranger, sem querer humilhar. Porque, na verdade, se todos nós viéssemos com aquele sentimento de humildade e disséssemos, olha, realmente eu sei que você não queria fazer aquilo, fez ali por qualquer coisa, então eu perdoo você. Seria muito mais fácil para o outro pedir perdão, porque ele saberia que ele não seria humilhado. Então observem, né, que a ideia da humilhação nada mais é do que o orgulho ferido. Existe uma diferença entre humilhado e humilde. Né? Então, na verdade, o orgulho está muito presente nas nossas ações, naquelas mais simples. E nós vemos isso tão presente nas relações cotidianas nossas, por coisas simples. Muitas vezes você não fala, você não pergunta, você não responde alguma coisa, com o receio do outro dar uma resposta que vai te constranger. Muitas vezes em casa você pergunta, olha, como é que faz isso? Você não vai perguntar para o outro porque ele vai dizer que você não sabe fazer isso, vai. Ou então vai dizer assim, pensa um pouco, vai, deixa de ser burro. Quantas e quantas vezes nós ouvimos isso no nosso círculo íntimo? Palavras dessa forma, expressões dessa natureza, isso vai fazendo com que as pessoas vão se distanciando cada vez mais. Se no nosso dia a dia nós já criamos essa barreira por causa desse nosso orgulho, o orgulho passivo e o orgulho ativo, vamos dizer assim, né? O passivo é aquele que precisa, mas não pede porque tem medo de ser humilhado. E o ativo é aquele que humilha, propriamente dito. Se nessas situações do cotidiano nós já criamos essas dificuldades, imaginemos quando acontece realmente ali um ferimento.
quando ali um fere o outro, ali quando ele comete o equívoco propriamente, em que essa dor acaba sendo mais intensa. Então, na verdade, o sentimento de humildade, ele é algo que deve ser presente na nossa vida em todas as situações. Mas nós nos esquecemos, quando você atende o telefone, por exemplo, atende ao telefone, é uma pessoa ali pedindo doação, quando você está ali no trânsito, quando você está ali numa loja, numa feira de qualquer coisa, quando você... qualquer situação do seu trabalho, no seu ambiente religioso, no seu ambiente doméstico, tudo é motivo de você ter medo de ser ali humilhado pelas pessoas. Então a gente vai criando essa barreira e vai, na verdade, assim, as pessoas estão juntas fisicamente, mas os corações estão distantes, porque ninguém confia em ninguém. Como é que eu vou dizer para o outro que eu não sei fazer alguma coisa, que eu não devia ter feito aquele erro, sabendo que o outro está pronto para me constranger? Então, na verdade, essa humildade é ainda uma virtude muito nobre e nós, infelizmente, demoramos muito para poder alcançá-la. O Hermes colocou, né, interessante essas passagens, né, pois temos visto pessoas, alguns artistas, que cometem tantos erros e depois se convertem, algumas doutrinas, né, alguns de nós acham graça. Né? Pois é. Exatamente porque a gente tem esse orgulho ainda de julgar, né, Hermes? Até mesmo o julgamento também é uma posição de orgulho. Porque a gente está do alto do nosso trono, olhando para baixo e dizendo, tá vendo? Olha o erro que ele praticou. E aí vem o ensinamento, né, do cisco e da trave no nosso olho, conforme aquela passagem do Evangelho. A Miriam colocou, né, o orgulho traz muitos prejuízos, e o tempo todo. Nós estamos o tempo todo criando situações problemáticas por causa do nosso orgulho. Eu não vou dar bom dia para ele porque ontem ele não me deu bom dia. Olha o orgulho ferido. Situações banais. Observem isso nas nossas relações, principalmente naquilo que nós fazemos. Por que nós não falamos? Por que nós não dizemos eu te amo? Por que nós não pedimos desculpas? Por que isso tudo? Porque o orgulho nos impede. E no momento em que o outro comete uma falha grave, que compromete uma existência, ele tem maior dificuldade ainda de pedir perdão. Exatamente porque ele tem medo de ser humilhado. Mensagem que chega para nós, né? Acredito que esse acolhimento do espírito que esteve mal nos seus resíduos mentais, essa consciência impregnada, quando esse arrependimento chega e se mostra tão ativo aos trabalhadores do plano, tá, beleza, Dudu? Que essa hora é que ele é recolhido, elevado, a melhora, por isso ainda acho que o braço está certo, né? Quando diz que um braço está cheio. Na verdade, ele ainda não conseguiu se livrar daquele peso mental e ali ainda fica no sofrimento. E de fato é mesmo. Né? Porque quando a gente fala sobre esse umbral cheio, na verdade nós falamos espíritos ainda imperfeitos, orgulhosos, egoístas, e naturalmente são ali, né, criam essas próprias condições. A Sonja colocou para nós, né, acho que é importante pensar que existe o lado do arrependido e o lado daquele que perdoa uma falta. Muitas vezes, se arrepender estimula naquele que perdoa um certo sentimento de superioridade. Outras vezes, aquele que perdoa com boa vontade estimula uma possível recaída. Né? Percebemos que tais coisas acontecem com frequência, acredito que estimulado pela nossa pouca evolução. Somos frequentemente atentados no nosso orgulho e na nossa vaidade. Não tenho dúvida nenhuma, Sonja. Então, até mesmo o sentimento de perdão para nós, que é um sentimento tão nobre, por isso que eu falei para vocês, né, que nós temos ali o perdão e o auto-perdão. Então, para muitas pessoas, o auto-perdão é muito difícil. Acaba sendo até mais difícil, porque ele quer se punir quando ele reconhece, quando ele atinge o arrependimento. Mas então, para você chegar no auto-perdão, você precisa primeiro reconhecer o erro. E esse reconhecer o erro significa você romper a barreira do orgulho. Né? Valeu, professor. Até mais. Então vamos lá. Eu trouxe para vocês a questão 108, que fala aqui sobre as penas impostas. Né? E eu tenho aqui uma ilustração do nosso livro O Céu e o Inferno. Então, mais uma vez, né, eu peguei aqui O Céu e o Inferno, mas me dá uma vontade de estudar esse livro de novo, que vocês não imaginam, que eu gosto tanto desse livro. Pena que a gente vai ver os filmes dos mesmos filmes, né? Só vai lembrar o mesmo filme. É aquele filme que você adora, mas quando você assiste, você sabe que o final é o mesmo. Né? Então podiam vir mais entrevistas, né? Vir mais situações para a gente poder aprender. A gente está compensando, Andréa, estudando a Revista Espírita.
Kardec tem trazido para nós muitas entrevistas, né? Então isso tem trazido temas diferentes, situações diferentes, né? Mas o livro Céu e Inferno, assim, a gente já viu umas 3 vezes, eu acho. Claro que sempre tem aprendizado para a gente poder rever, né? Mas é que são as mesmas histórias, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Bom, São Luís coloca então aqui para Kardec. Pois é, tem, sempre tem. Apenas que lhe podem ser impostas por determinado tempo. Mas Deus, que não deseja senão o bem de suas criaturas, aceita sempre o arrependimento, e o desejo de se melhorar nunca é estéril. Então vamos lá, pessoal, olha, aqui no livro Céu e Inferno, deixa eu voltar aqui para a página 264, nós estamos aqui no capítulo de Criminosos Arrependidos, um espírito consignado, o espírito de Castanheira. Sempre falo dele para vocês, né? Eu gosto muito desse trecho aqui porque mostra-se uma história muito problemática e a oportunidade que o espírito teve de se transformar. E num trecho da entrevista, Kardec pergunta, né? A pergunta número 17. Podeis nos descrever a situação em que estáveis antes de que vos chamássemos pela primeira vez? Compreendeis que vos perguntamos isso para ter um meio de vos ser útil, e não por motivo de curiosidade. A resposta do Espírito. Lembrando que ele deu aqui 3 ou 4 entrevistas, né? E Kardec já conseguiu dialogar com ele a partir ali da segunda, da terceira, né? Porque na primeira ele se apresentou extremamente agressivo, completamente descompensado, rasgando o papel, aquela coisa toda, né? Então ele estava ali muito agressivo. E depois de algumas evocações, ele começou então a mostrar essa transformação. Mas a resposta que ele dá para nós sobre o que Kardec perguntou, a situação dele quando foi chamado pela primeira vez. Já vos disse, não tinha consciência de nada no mundo, apenas do meu crime. Aqui é um trecho. A gente vai devagar aqui para a gente poder comentar cada um deles, que é muito interessante. Cada um deles, né? Primeiro ele coloca, né, que ele não conseguia ter consciência de nada, apenas do crime. Nós já estudamos várias vezes, mostrando a questão das percepções dos espíritos no plano espiritual, que perdem a noção de tempo e espaço exatamente porque a única realidade que eles vivenciam é aquela realidade do erro que eles praticaram, é aquele pesadelo que não termina. E esse pesadelo, para esse espírito aqui que a gente já viu, durou mais de 200 anos. Imagina ele 200 anos vivendo aquela mesma realidade, revendo aquela mesma situação. Houve uma época, vocês devem se lembrar daquele filme, como é que era o nome dele? A Morte Está ao Seu Lado, daquele filme coreano, vocês se lembram? Daquele espírito que subia nos ombros daquele rapaz, fazendo aquela obsessão daquela jovem. Ela cometeu suicídio, né, porque ela foi violentada por um grupo de jovens na faculdade, e aí ela foi atrás de cada um deles. E aí teve aquele caso daquele jovem, que era ali provavelmente o protagonista, em que o espírito, então, dessa jovem ficava pendurado nas costas dele. Qual o nome daquele filme, meu Deus? Não era Clique, tinha um outro nome. Mas era uma fotografia, né? Foi tirada a fotografia daquelas Polaroid, e aí então, quando foi revelado, mostrou o espírito pendurado ali nas costas dele, né? Era Clique, Flash, A Morte Está ao Seu Lado, uma coisa assim. Enfim, naquela época, isso foi por volta de 2007, 2008, mais ou menos, né? Os cinemas, assim, fizeram, né, várias exibições desse filme e tudo mais. Nesse mesmo período, seguindo essa onda desse filme, veio um outro filme que eu não me recordo, mas que mostrava ali um espírito, que um jovem que era médium, né, um adolescente, na verdade, que era médium, e que ele via espíritos, a morte está ao seu lado. Isso mesmo, Angelina. Então, era espíritos. Então, era ali um jovem que morava numa esquina,
E ele via todas as noites um motoqueiro que sofria acidente e morria no impacto ali numa curva da esquina que ele morava. Todas as noites o motoqueiro chegava, caía, morria. Na noite seguinte, chegava, caía e morria. É como se aquele espírito, nesse filme, mostrando essa ilustração, revivesse aquilo o tempo todo. E aqui mesmo, no Céu e Inferno, Kardec fala de um mendigo que se jogou de um farol lá na França, cometeu suicídio, e ele se via caindo interminavelmente. Até que ele começou a ser evocado e depois começou a mudar a condição dele. Então, por isso que coloca que naquele começo, naquele momento em que esse espírito, então, se manifestou pela primeira vez, ele não via nada além do seu crime. E aí, então, nós já vimos também, né, que no caso de criminosos arrependidos, como é esse caso aqui, daquele espírito que comete um crime, no caso, por exemplo, um latrocínio, e no mundo espiritual ele vê o rosto das suas vítimas, ouve a voz das suas vítimas, as vozes das vítimas, ele revive o crime que ele praticou o tempo todo. E aí então nós temos duas situações. Ou uma situação em que ele próprio revive tudo aquilo, ou uma imposição para fazer com que aquele filme se repita várias vezes na sua consciência. Porque é o que foi colocado para nós aqui desse espírito. Ele diz assim: já vos disse, não tinha consciência de nada do mundo, apenas do meu crime, e não podia deixar a casa onde o cometi, a não ser para me elevar no espaço onde tudo era solidão e obscuridade à minha volta. Então ele dizia que não podia deixar a casa. Eu não saberia vos dar uma ideia do que é isso. Nunca compreendi nada. Até porque ele era um espírito ainda, um espírito que se mostrava bastante atrasado, né? E aí então, que bastante equivocado, bastante ignorante sobre a realidade dele. Então aquilo que ele vivenciava era um enigma. Ele simplesmente sentia, mas ele não era capaz de descrever aquilo. Qual era exatamente a situação que ele estava vivendo. Desde que me elevava no espaço, era uma escuridão, era vazio. Não sei o que era. Hoje sinto muitos remorsos. Olha o remorso aí como fruto do arrependimento. E a gente já recebeu uma mensagem sobre isso também. A diferença entre você se arrepender e seguir em frente e você se arrepender e ser tomado pelo remorso. O remorso, na verdade, é aquela autopunição que o espírito impõe a si próprio. O espírito que se arrepende e rapidamente trabalha para a reparação é aquele espírito que não fica preso se torturando no passado. Aquele espírito que se arrepende e se tortura é aquele que sente o remorso. E ele coloca então aqui: hoje sinto muito mais remorsos e não sou mais obrigado a ficar naquela casa fatal. É-me permitido vagar sobre a terra e procurar esclarecer-me pelas observações que faço, porém apenas compreendo melhor a enormidade dos meus erros. Se por um lado sofro menos, por outro minhas torturas aumentam por causa do remorso, mas ao menos tenho esperança. Então nós percebemos aqui que foi colocado várias vezes, né? Quando me é permitido, não podia deixar a casa. Por que ele ficava preso? Qual era exatamente essa permissão que foi colocada? Aí exatamente que nós vamos entrar aqui, nessa questão 1008. A duração das penas, mais de 200 anos, hein? A duração das penas sempre depende da vontade do espírito, não existindo a que lhes são impostas por um tempo determinado? Sim, apenas que lhe podem ser impostas por determinado tempo. Mas Deus, que não deseja senão o bem das criaturas, aceita sempre o arrependimento e o desejo de se melhorar nunca é estéril. Nós vimos então essa resposta sendo encaixada exatamente nesse espírito. Porque esse espírito, então, quando ele começa a ver a sua realidade e ele começa a mudar as suas disposições, ele então tem permissão de sair, tem permissão de alcançar novas lições, novos aprendizados, a partir das observações que são permitidas que ele faça. Mas enquanto ele não mostrava essa disposição, ele continuava preso, revivendo aquele mesmo crime. Então ilustra muito bem esse trecho, apenas essa questão, né, apenas essa resposta que nós lemos aqui, que Kardec recebeu, já é o suficiente para ilustrar essa questão. Mas a gente vai rapidamente aqui para
questão pequena até. Pequena não é mesmo tamanho. Penas impostas. Vamos para Miramês aqui para a gente poder fechar aqui concluir essa questão. Miramês diz o seguinte. Deixa eu ver aqui. As penas impostas são uma realidade em determinada faixa que o espírito ocupa na vida. Ele deve passar por certas corrigendas para fixar o bem no seu coração. O amor de Deus cobre todos os seus filhos, dentro do qual todos respiram e vivem. As penas, quando necessárias, são impostas. No entanto, depois que a alma passa a melhorar e tendo certo discernimento, ela pode escolher suas provas sob a supervisão dos benfeitores que lhe assinalam como avalistas de sua volta à terra. Não constitui maldade do Criador, como a criança rebelde, a escola é a disciplina, a bondade de Deus em educar seus filhos e instruí-los sem deixá-los ao léu da vida. As penas são impostas por determinado tempo, que o Senhor achar conveniente, mas no meio das penas pode a alma sentir-se arrependida, o que sempre vale para o começo da maturidade espiritual no campo dos sentimentos. Pode ser um começo de mudanças, que nascem dentro de fortes infortúnios. Não queremos dizer com isso que elas deverão desaparecer dos caminhos dos culpados. Constitui, sim, um marco de mudanças que no futuro deverão ser realizadas. Aqui, só para lembrar, quando a gente fala que essas penas, essas punições são impostas, não pensemos simplesmente que nós temos ali espíritos que assumem a responsabilidade de serem carrascos. Muitas vezes a própria lei de causa e efeito, a lei de atração, faz com que o espírito seja punido. Por exemplo, André Luiz no umbral. Nós fizemos a interpretação desse trecho porque ele continuava naquela faixa vibratória pelo fato dele próprio se sentir numa determinada condição que o mantinha preso ali dentro. Então ele poderia ser resgatado? Poderia. Por que não foi? Porque pela própria lei de causa e efeito e lei de atração, ele criava condições de continuar preso naquele local. Quando ele mostrou-se então arrependido, porque ele era chamado de suicida, ele era chamado ali de vários outros termos, né, relativos da forma como ele viveu e a sua própria desencarnação, e aí então ele passou a ser atendido por outros espíritos. Então não é aquele carrasco cheio de chaves e correntes que prende o espírito. Ele simplesmente fica ali submetido às próprias condições que ele cria. Poderiam mudar essa situação? Poderiam. Mas por que não o fazem? Porque o espírito não atingiu ainda o despertamento necessário. Então não vejamos essas penas impostas comparando com carrascos que foram designados para fazer isso. O espírito ficou ali, naquela situação, até que ele se modifique. E ele coloca então para nós. Dudu colocou ali, né? Sai da sua sombra e o sol te dará a luz. Exatamente isso. Então, é o espírito que tem que criar para si as condições favoráveis para o seu crescimento. Diz aqui para nós ainda. A vontade de melhorar deve ser alimentada sem revolta, sem dúvidas. Revendo os seus feitos impensados, observem, revendo os seus feitos impensados, como é que o espírito pode rever isso tudo? Estando numa condição de imersão dentro das próprias situações que ele criou. Então ele vai ver, rever, sentir, para que ele próprio possa pensar naquilo tudo. Inicialmente ele pode até se achar injustiçado, dizendo que ele está sendo punido por algo que ele não fez. Mas depois de tanto ver aquilo que ele próprio fez, ele vai acabar admitindo que realmente ele estava equivocado. Revendo os seus feitos impensados, a alma sente mais necessidade de melhorar. E, entretanto, os espíritos rebeldes, esse sofre mais, devido à indisposição contra a harmonia e as leis da vida. Exatamente isso. Essa harmonia é de estar ali em plena afinidade com as leis divinas, com as leis da vida. Se o espírito não busca essa afinidade, ele próprio se expõe, cria essas condições de sofrimento. A alma, porém,
que se encontra em melhores atividades espirituais, que já pode escolher alguma coisa na Terra, quando ele começa a fazer a programação reencarnatória dele, né? Poderá ter suas próprias provas mudadas. Os benfeitores espirituais poderão investir nessas almas, facilitando seus trabalhos, melhorando sua saúde e abrindo cada vez mais a sua inteligência, desde quando ela seja empregada para o amor e para a caridade. Deus é a bondade e concede a seus filhos maleáveis o ensejo de melhorarem mais, se escolheram uma prova mais dura e querem avançar mais, e lhes são dadas oportunidades para se livrarem de certos males em favor do bem comum. Olha só então aqui o favorecimento, que alguns espíritos então acabam sendo beneficiados a partir da predisposição que eles demonstram. Ou da disposição, na verdade, não predisposição, né? Porque foi a predisposição que fez com que eles caíssem nesse equívoco de praticar o mal. Mas essa disposição de se transformar é aquilo que vai fazer a diferença para eles. Isso tem acontecido muito na face da Terra em favor de companheiros que se integraram na caridade e no amor sem exigências. Todavia, as provas impostas são irreversíveis, por saber o mundo espiritual que somente assim o candidato à paz pode recebê-la. Provas essas impostas no plano espiritual ou mesmo no plano físico. Ninguém engana a Deus. Às vezes, dos lábios da alma pode verter algum perfume, aparentemente, mas seu coração, para quem tem olhos para ver, são como sepulcros caiados por fora, como comparou o mestre. O nosso dever, que a maturidade assinala, são as mudanças com Jesus Cristo. Ouçamos Paulo quando falava aos Romanos. Então, Romanos 14, 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação, de uns para com os outros. Mesmo que estiveres em duras provas, impostas pela força maior, não esmoreças, que elas estão trabalhando por dentro de ti para acender a luz em teu coração. A vida te pede que trabalhes pela paz e pela edificação do amor de uns para com os outros. Todo sofrimento é passageiro. Somente a felicidade é eterna na eternidade de Deus. Então aqui também mostra, né, poderíamos falar aqui sobre as provas e expiações que nós vivenciamos. Algumas dessas provas que chegam para nós como uma imposição. É a prova da doença, é a prova da condição social, é a prova do ambiente onde o espírito vive, é a prova das dificuldades que ele tem que enfrentar, e muitas vezes ele se revolta por não compreender o objetivo dessas leis naturais, dessas leis da vida que são perfeitas. Mas para isso o espírito precisa compreender que a dor é uma grande professora, e não um castigo que ele tem que se revoltar, que é o que infelizmente nós encontramos muitas vezes no nosso mundo. Só finalizando ali, Dudu trouxe para nós, né? Sai da tua sombra e o sol te dará luz. O mal se impregna na mente. Tudo se corrobora no exercício da mente e da consciência. Ou seja, né, o espírito cria para si próprio a realidade, a sua realidade, dentro da sua mente. Então ele se pune, ele se perdoa, ele avança, ele se paralisa, tudo de acordo com suas próprias vontades. E continua, Deus nunca irá se divertir com sua vida, seja aqui ou seja aí. Deus só precisa que você mostre a Ele que você escolheu o que quis e possuirá a sua vontade, o seu querer, o seu livre-arbítrio para mostrar a Ele o mais criterioso plano divino, que é o seu crescimento como espírito em evolução. Ou seja, né, mensagem que chega para nós, reforçando exatamente o objetivo, os princípios das leis, da lei de Deus. Mais uma vez, o universo conspira a nosso favor. Só que muitas vezes, esse universo precisa fazer ali dar alguns passos para trás, para poder fazer com que nós compreendamos a origem dos males que nós criamos.
Então, para você avançar 2 passos, muitas vezes você precisa retroceder 1. Muitas vezes, para avançar 1 passo, você precisa retroceder 2. Mas tudo isso tem um propósito. E é esse mecanismo da lei de causa e efeito, da justiça divina, que a gente vai então aprendendo a partir desses esclarecimentos. E aí nós passamos a olhar o mundo a partir de uma outra perspectiva, percebendo que muitos espíritos estão onde estão por merecimento, outros estão por necessidade. Outros estão criando situações novas dolorosas. Outros estão saindo de criações de situações dolorosas. Não cabe a nós julgar, mas o que a gente pode perceber é a lei de Deus sendo imparcial e perfeita, fazendo com que todos tenham oportunidade de crescimento. A Sonja colocou para nós lá em cima, né? Sempre me pergunto por que será que Deus nos fez ter que trilhar um caminho tão longo? Será que Ele tem tempo sobrando ou se diverte com a nossa caminhada? São perguntas absolutamente naturais. Sonja, de perguntarmos, por exemplo, né, por que Deus criou as leis dessa forma? Por que as coisas... Valeu, Flávio, até mais. Por que as coisas têm que ser dessa forma? Por que Deus não fez diferente? E aí, como os espíritos respondem a Kardec com muita gentileza, né, ele diz assim, né, quem sois para questionar? Quem sois para questionar a sabedoria divina? Né? E aqui a mesma coisa foi colocada para nós, né? A resposta que a Sonja tinha colocado lá em cima é exatamente essa, né? Que Deus nunca irá se divertir com a sua vida, seja aqui ou seja aí. Então por isso que é colocado para nós, né? Por que será que Deus nos fez trilhar um caminho tão longo? De acordo com a necessidade de cada um. Meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, estouramos um pouquinho aqui o nosso tempo, né? Foi a sua escolha, exatamente. Então, mais uma vez, né, tudo acontece dentro, né, do nosso, da nossa consciência, do nosso mundo íntimo. Tudo é uma questão de escolha. Não temos, por exemplo, né, a gente lembra, aquele carrasco que vem de fora, dizendo assim, eu não fui com a sua cara e eu quero que você sofra. Quando a gente começa a ter um pouco de compreensão sobre a justiça divina, nós sabemos que tudo acontece do modo como tem que ser. Não há ninguém injustiçado. E nós temos que ter essa convicção. Se nós tivermos dúvidas com relação a isso, nós sempre vamos encontrar ali situações incompreendidas para nós. A partir do momento em que nós temos essa convicção, nós sabemos que aquele que sofre, aquele que é feliz, aquele que tem facilidades ou dificuldades, está exatamente onde precisa. O que cada um vai fazer nessa posição já é uma outra história. Vai depender do seu próprio livre-arbítrio. A Chaconete colocou o negócio dessa frase, né? Quem sois vós para questionar a vontade de Deus? Pois é, Kardec ele levava umas esfregadas de vez em quando, Chaconete, bem sutis, né? Bem carinhosas, porque ele colocava coisas assim. E então os espíritos davam essas respostas, né? Vendo ali que como pode perguntar uma coisa dessa? Né? Meras criaturas querendo saber ali, tomar satisfações com o Criador. Né? Marion colocou, né, tenho pensado que o universo não conspira, mas inspira a nosso favor. Melhor ainda, né? Melhor ainda, Marion. É isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso encontro de hoje. Finalizando aqui os nossos... somos crianças ousadas, né, Andréia? A vontade de aprender, a vontade de questionar, é parte do nosso estágio evolutivo. Então isso é muito saudável. Né? Mas aí com o tempo a gente vai compreendendo e essas perguntas, né, que muitas vezes acabam parecendo para nós assim um tanto quanto ousadas, se mostram apenas ali como curiosos, mas curiosos produtivos, né? Não curiosos improdutivos. Pois é, exatamente, Didima. Criança quando fala, ela não pensa, né? Por isso que ela é espontânea. Fechando por aqui, pessoal, nosso próximo estudo, questão 1009, dando sequência aqui ao nosso trabalho. Rapidamente aqui, né, Dudu colocou para nós aqui mais uma mensagem. Amiga Sonja, né, siga vivendo na sua melhor fase dessa vida. Não sofra por antecipação. Tudo está envolvendo a ti na melhor situação que você escolheu. Siga a sua vida com felicidade, apesar de momentos difíceis. E aí então a gente lembra da lei de causa e efeito que mostra cada um exatamente tendo aquilo que precisa para crescer,
não para sofrer. Muitas vezes a dor